Agora é separar esse grupo de pessoas em ordem crescente de idade em 5 salas. De tal forma que na primeira sala eu tenho 10% mais jovens, na segunda sala eu tenho os 8% seguintes, na terceira sala os 20% seguintes e na última sala eu tenho os 25% mais velhos. Sei que a idade inicial aqui vai ser 18 e a final 32. Preciso descobrir quais são as idades limites para cada uma dessas salas, de tal forma que eu tenha esses percentuais aqui de pessoas em cada uma dessas salas. Para essa medida estatística eu vou usar o percentil. O percentil 10 diz que à esquerda dele eu tenho 10% dos elementos da minha tabela. O percentil aqui vai me garantir o quê? Que à esquerda eu tenho 10 mais 8, 18%, ou seja, eu vou ter que calcular aqui o percentil 18. Que o percentil 18 garante que à esquerda eu teria 18% dos elementos. Nesse caso aqui eu precisaria calcular o percentil 38. Seria 20 mais 10, 30 mais 8, 38%, tá certo. Percentil 38 me diz que à esquerda eu vou ter 38% do conjunto de dados. E nesse caso aqui que eu não tenho esse percentil, observe que o total tem que dar 100%. Se à direita eu tenho 25%, à esquerda eu tenho que ter 75%. Então aqui seria o percentil 75%. Então se eu calcular esses percentis me darão as idades limites para cada uma dessas salas. Então o primeiro caso, e a fórmula do percentil é o quê? Percentil, o K vai depender do percentil que eu estiver calculando. No primeiro caso vai ser 10, no segundo vai ser 18, no terceiro 38 e por último 75. Então PK é dado por quem? Limite inferior do PK. Isso aqui é o quê? Limite inferior da classe que tiver aquele percentil que eu estiver procurando. Mais a fórmula que vai ser o K vezes N. N é a quantidade total de elementos que eu tenho, dividido por 100, menos. Esse termo aqui é somatório das frequências anteriores à classe do percentil que eu estiver procurando, dividido pela frequência da classe do percentil que estiver procurando, vezes H. Então esta é a fórmula que eu vou utilizar para o cálculo do percentil. Bom, para calcular o primeiro percentil, que é o P10, eu vou ter então limite inferior da classe do P10 mais, no lugar do K, então eu tenho 10 vezes N é a quantidade total de elementos que eu tenho. Na minha tabela eu tenho 50 elementos, dividido por 100 menos somatório das frequências anteriores à classe do percentil 10 dividido pela frequência do percentil 10 vezes H, que no caso é 2. O H é o tamanho da classe. Então basta fazer 20 menos 18, H igual a 2. H igual a 2. Então vamos recapitular a fórmula. Percentil 10 vai ser dado pelo limite inferior da classe que tem o percentil 10, vezes 10 aqui, porque eu estou procurando o percentil 10, vezes 50, que é a quantidade total de elementos, dividido por 100 menos somatório das frequências anteriores à classe do percentil 10, dividido pela frequência da classe do percentil 10, vezes 2. Olha, está faltando determinar o quê? Quem é a classe de P10? Quem é a classe do percentil 10? Para isso eu vou usar esta continha aqui, vou fazer essa conta. Então se eu pegar 10 vezes 50 dividido por 100, se eu simplificar aqui dá 2, 10 sobre 2, ou seja, 5. Logo, isso aqui vai me dar
o elemento, a posição do elemento da classe do percentil 10, quinto elemento. Então eu tenho que, na tabela agora, identificar qual é a classe que tem o quinto elemento. Ora, se aqui eu tenho 6 elementos, significa que eu tenho do primeiro ao sexto elemento, que inclui o quinto elemento que eu estou procurando lá. Estou procurando o quinto elemento. Mas para facilitar, porque eu vou precisar de outras posições aí de elementos, eu vou criar uma outra coluna, que é a frequência acumulada absoluta. Como é que eu obtenho essa frequência? Basta ir somando as frequências simples absolutas. Então, por exemplo, até aqui eu tenho quantos elementos? 6 elementos. E até aqui eu tenho 6 mais 14, 20 elementos. E até aqui eu tenho 6 mais 14 mais 10, que dá 30 elementos. Mas presta atenção que basta pegar esse último valor de Fá e somar com a frequência aqui, porque isso aqui já é a soma das frequências anteriores. Então basta fazer 30 mais 12, 42, 42 mais 6, 48, 48 mais 1, 49, e 49 mais 1, 50. E isso aqui vai me identificar o que? A posição dos elementos dentro desse conjunto de dados. Se aqui eu tenho 6, significa que nessa classe eu tenho que do primeiro ao sexto elemento. E nessa daqui, ora, se até aqui eu tenho o sexto elemento, daqui eu tenho do sétimo ao 20º elemento. Nessa daqui, se até aqui eu tenho o 20º elemento, nessa daqui eu tenho quem? Do 21º ao 30º elemento, e assim vai por diante. Bom, nós estamos buscando o quinto elemento. Se eu estou buscando o quinto elemento, eu venho aqui e vejo, bom, na primeira classe eu tenho do primeiro ao sexto elemento, logo eu tenho o quinto elemento que eu estou procurando lá. E aí eu posso tirar todos os valores que eu estou querendo aqui. Então o que eu vou precisar da forma? Limite inferior da classe que tem o percentil 10, dado pelo quinto elemento. Ó, limite inferior, como quinto elemento está na primeira classe, significa que esta é a classe do percentil 10. Classe do percentil 10. Logo, todos os valores que eu vou tirar aqui são em função dessa classe. Então, limite inferior da classe do percentil 10. Limite inferior 18. Opa. Então, LP10 é igual a 18. Soma das frequências anteriores à classe do percentil 10. Bom, a classe do percentil 10 é a primeira. Eu não tenho nenhuma classe anterior. Logo, a soma das frequências é igual a 0. Soma da frequência é igual a 0. Qual o próximo termo? Frequência da classe do percentil 10. Ora, a classe do percentil 10 é essa primeira. Qual é a frequência? 6. Então, frequência da classe do percentil 10 é igual a 6. E o H é igual a 2. Pronto. Feito isso, basta substituir na fórmula, eu tenho percentil 10 é igual limite inferior da classe do percentil 10 mais resultado dessa conta, 5 menos, porque aqui é o valor da conta, ó, o resultado que eu obtive aqui, 5 menos. Somatório das frequências anteriores da classe do percentil 10, soma 0. Frequência da classe percentil 10. Frequência da classe percentil 10, 6 vezes o H, que é igual a 2. Logo, isso aqui dá 18 mais 2 vezes 5, 10 sobre 6. Isso aqui vai dar 18 mais 1,7. Logo, percentil 10 é igual a 19,7 anos. Ou seja, voltando lá para o nosso, eu já sei que esse percentil 10 é 19,7 anos. Então, se eu dissesse, se eu chegasse para essa turma aqui e dissesse assim, quem tem entre 18 e 19,7 anos, por favor, se dirija à sala 1. Automaticamente sairiam 10%
alunos daquele grupo. Bom, vamos calcular mais um aqui, para poder fixar esse. Vamos calcular o próximo. Então agora o próximo seria o percentil 18. De novo na fórmula lá. Percentil 18 seria igual. Limite inferior da classe que tem o percentil 18 mais 18, por ser o percentil 18, vezes quantidade de elementos dividido por 100 menos soma das frequências anteriores à classe do percentil 18 dividido pela frequência da classe do percentil 18 vezes 2. A gente precisa identificar qual é a classe do percentil 18. Da mesma forma que a gente fez aqui anteriormente, quem vai determinar, lá em cima foi essa conta, quem vai determinar aqui é esta conta. Então vou fazer essa conta aqui embaixo, 18 vezes 50 sobre 100, simplifica 2, vai dar 18 sobre 2, ou seja, 9. O nono elemento é que vai determinar a classe do percentil 18. Voltando para a tabela, se você prestar atenção pelo FAQ, aqui eu tenho do primeiro ao sexto, do sétimo ao 20º está aqui. Ou seja, o nono elemento está aqui. Então essa aqui é a classe do percentil 18 que eu estou procurando. Identificada a classe do percentil 18, eu consigo os valores que eu preciso na minha forma. Então vamos voltar para a nossa forma. Nono elemento está aqui. Então essa é a classe do percentil 18. Eu preciso do limite inferior da classe do percentil 18. Limite inferior da classe do percentil 18 é o 20. Então, limite inferior da classe do percentil 18 é 20. Que aqui está, classe do percentil 18, limite inferior é 20. Mais resultado dessa conta, que deu 9. Agora, soma das frequências anteriores à classe do percentil 18. Voltando para a tabela, percentil 18 está aqui. Qual é a soma das frequências das classes anteriores? Só tem uma classe que tem 6. Então, é 6. Basta olhar o FAQ anterior aqui. Ó. Aqui está a classe do percentil 18. Para saber a soma das frequências anteriores, basta olhar esse FAQ. 9 menos 6. Frequência da classe do percentil 18. Frequência da classe do percentil 18 é 14. Que aqui eu tenho a classe do percentil 18 e aqui eu tenho a frequência dele, 14. Vezes 2. Aqui vai dar 20 mais 3 sobre 14, que multiplica 2. Ó, 20 mais 6 sobre 14. Isso aqui vai dar 20 mais 0,43, logo o percentil 18 é igual a 20,4 anos. Então, voltando lá na nossa tabela, já tem que o percentil 18 é 20,4 anos. Então, o que significa isso? Se eu disser o seguinte: quem tem entre 19,7 e 20,4 anos se dirige à sala 2, automaticamente 8% do pessoal vai sair e vai se dirigir para a sala 2. Se eu dissesse assim, quem tem entre 18 e 20,4 se dirija para a sala 50, automaticamente sairiam 18% das pessoas e se dirigiriam para a sala 50. Vamos calcular o próximo agora, que é o percentil 38. O próximo é o cálculo do percentil 38. Para o cálculo do percentil 38, eu vou ter a seguinte forma. Percentil 38 é igual limite inferior da classe que tem o percentil 38 mais a conta, 38 vezes 50 sobre 100 menos soma das frequências anteriores à classe que tem o percentil 38
dividido pela frequência do percentil 38, da classe que tem o percentil 38 vezes 2. Então, em primeiro lugar é identificar a classe que tem o percentil 38 por essa conta. Então, eu vou ter a conta 38 vezes 50 sobre 100. Simplificando, 38 sobre 2, isso aqui vai dar o 19º elemento. Voltando lá na tabela, eu vou ver o seguinte, que aqui eu tenho, além que o 19º elemento, ele está situado na segunda classe também, o 7º ao 20º. Então essa classe, além de ser classe do P18, do percentil 18, também é a classe do percentil 38. Bom, feito isso, voltamos aqui e identificamos os valores que eu preciso. Limite inferior da classe do percentil 38. Se o percentil 38 está na segunda classe, o limite inferior é 20. Então, o limite inferior do percentil, da classe do percentil 38 é 20. Próximo é soma das frequências anteriores à classe do percentil 38. Ora, a classe do percentil 38 está aqui. A soma das frequências anteriores basta olhar o FAC anterior. Então, soma das frequências anteriores é 6. Frequência da classe do percentil 38. Frequência da classe do percentil 38. Voltando para a tabela, se o percentil 38 está aqui, a frequência da classe é 14. E o H é 2, que o H é o tamanho da classe. Então eu tenho que percentil 38 é igual ao limite inferior da classe do percentil 38, 20, mais resultado dessa conta, que deu 19 menos. Soma das frequências anteriores à classe do percentil, 6. Dividido pela frequência da classe do percentil 38, 14 vezes 2. Logo isso vai dar 20 mais 13 sobre 14 vezes 2. Logo isso aqui vai dar 20 mais 26 sobre 14. Logo, o percentil 38 é igual a 20 mais 1,9. E o percentil 38 vai ser igual a 21,9 anos. 21,9. Então eu tenho 21,9 anos. Isso significa que se eu disser assim, quem tem entre 20,4 e 21,9 anos, que se dirija para a sala 3, automaticamente saem 20 pessoas. Se eu dissesse quem tem entre 18 anos e 21,9 vai para a sala 40, automaticamente sairia 20 mais 10, 38%, que seria esse total aqui. O próximo item é calcular o percentil 75. Bom, para o cálculo do percentil 75, eu vou utilizar a fórmula. Percentil 75 vai ser limite inferior da classe que tem o percentil 75 mais 75 vezes n, que é 50 sobre 100, menos soma das frequências anteriores à classe do percentil 75, dividido pela frequência do percentil 75 vezes o h, que é 2. Então, em primeiro lugar, a gente precisa identificar a classe que tem o percentil 75. Para isso, a gente já viu anteriormente, nós vamos fazer essa conta aqui. Então, 75 vezes 50 dividido por 100. Bom, essa conta aqui vai dar 37,5. Ora, eu tenho que buscar a posição de um elemento. Posição tem que ser um número inteiro. Então, passou um pouquinho do 37, eu vou buscar, na realidade, o 38º elemento. Então, o 38º elemento é que vai determinar a classe do percentil 75. Voltando para a nossa tabela aqui, onde é que está o 38º elemento? Olha, daqui eu vejo do 21º ao 30º. Nessa classe aqui, ele vai de quem? Ora,
do 31º ao 42º. Logo, inclui o 38º elemento, que é o que eu estou buscando aqui. Voltando para cá, então essa classe aqui é a classe do percentil 75. Porque o percentil 75, ele vai estar na classe determinada pelo 38º elemento. Cheguei aqui, procurei o 38º elemento, ele determina a classe do percentil 75. Determinada essa classe, eu posso levantar os valores que eu estou precisando aqui. Limite inferior da classe do percentil 75. Classe do percentil 75, limite inferior é 24. Limite inferior da classe do percentil 75 é 24. Soma das frequências anteriores à classe do percentil 75. Olha, o percentil 75 está aqui. Olhando as classes anteriores a ele, basta pegar o FAQ anterior, 30, porque ele já é a soma de todas as frequências das classes anteriores à classe do percentil 75. Essa classe não entra nessa conta. É só a soma das frequências das classes anteriores. Logo, soma das frequências das classes anteriores, 30. Frequência da classe do percentil 75. A classe do percentil 75 está aqui. Qual é a frequência? 12. Frequência da classe do percentil 75 é 12. E o H é igual a 2. Para o cálculo do percentil 75, então, fazemos o quê? Limite inferior da classe do percentil 75. 24 mais. Resultado dessa conta. O resultado dessa conta foi 37,5. Não é usar o 38 aqui, não. É usar o resultado da conta realmente. Menos. Somatório das frequências anteriores à classe que tem o percentil 75. Somatório das frequências anteriores, 30. Dividido pela frequência da classe do percentil 75. Frequência da classe do percentil 75, 12. Vezes 2. Logo isso aqui vai dar 24 mais 7,5 sobre 12, que multiplica 2. Logo isso aqui vai dar percentil 75 é igual a 24 mais 15 sobre 12. Isso é igual a 24 mais 1,3, ou seja, percentil 75 igual a 25,3 anos. Voltando para a nossa tabela, a gente completa então 25,3 anos. Significa que eu disse o seguinte: quem tem entre 25,3 e 32 anos, automaticamente se dirige para a sala 5. Sairão 25% das pessoas naquela sala. Uma forma de você verificar se os seus resultados estão coerentes ou não é observar o seguinte. Por exemplo, o resultado que você obtém aqui, percentil 75, ele tem que estar no interior da classe do percentil 75. Então, 25,3, se você voltar para a tabela, classe do P75, ele tem que estar entre 24 e 26. Se não, verifique teus cálculos todos porque você errou. Como o percentil 75 é 25,3, ele está realmente entre 24 e 26. Da mesma forma vale para os outros. Ó. No percentil 38 eu achei 21,9. Percentil 38 estava nessa classe aqui. 21,9 está dentro 20 e 22. O percentil 18 foi 20,4. Também estava entre 20 e 22, que é a classe dele. O percentil 10, o resultado foi 19,7. 19,7 está entre 18 e 20, que são os limites da primeira classe.